O que nós poderíamos então fazer para que a nossa vida encontrasse uma maior correlação entre um extremo e outro? Eu gostaria de citar uma expressão magnífica do Katha Upanishad, que, portanto, tem por volta de 3.000 anos, das origens da tradição hindu, que diz: saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos, as estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Todos vocês sabem que essa é uma das minhas citações prediletas, porque eu cito ela e faço um longo desenvolvimento no meu próprio livro, juntamente com o Pedro, A Tradição Sabedoria. Mas caracterizar intelectualmente cada um desses ingredientes, por exemplo, comparando com Platão, como nós fizemos na página 17, dissemos que o intelecto é chamado por Platão de alma arrogante e que os cavalos são a alma apetitiva de Platão, ou que busca as sensações. Por isso eu diria que nós somos governados por nossos apetites e não sequer pelos instintos físicos básicos. Porque senão nós jamais comeríamos mais do que necessitaríamos fisiologicamente e, portanto, não conseguiríamos ficar obesos. Na verdade, nem gordos nós ficaríamos. Muito menos todos os tratados de psiquiatria sobre os abusos sexuais e todas as deformações da conduta sexual, que nos animais apenas existe para a procriação e manutenção da espécie, na sua sobrevivência perante as leis do ambiente. E os rios de tinta que foram escritos por Freud, Jung e tantos outros depois dele sobre estas deformações, que é o que em geral a religião chama de luxúria, obviamente se trata de uma demanda artificial da sexualidade que está muito além do que seria o fisiologicamente necessário. Então, vocês podem enveredar por quase qualquer um dos instintos básicos do ser humano, que nos animais é regulado pela natureza, no ser humano está deformado e geralmente fora de controle, é causa de sofrimento e destruição. Então, essa alma inteligível de Platão, que corresponderia ao passageiro desta citação, saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem. Então, há dois. Há uma dualidade básica. Há o homem externo, que é o seu corpo físico, e aqueles que em torno dele habitam, a saber, os apetites, e a mente concreta, que está sempre em busca de satisfazer um novo apetite. Vocês sabem que a definição de vida do gourmet é que a vida é aquele lamentável intervalo entre duas refeições. Eu tinha um tio que já no almoço começava a arquitetar onde seria o jantar. Então, mesmo quando nós gozamos um prazer, já há uma ansiedade de que ele vai acabar. Então, essa é a maior de todas as contradições. Nem o próprio prazer é de fato gozado na sua pureza imediata, naquele momento em que ele se oferece, que é o único momento real possível, que é o momento presente. Nem o prazer no momento presente é gozado na sua plenitude, porque a mente desgovernada anseia, com medo do seu término, já antecipando a necessidade da sua repetição, o que é uma escravatura. Então, o homem que é rico não está satisfeito com a sua riqueza. Ele precisa ter mais para ter a segurança de que ele nunca vai ficar pobre. E aquilo se torna aquele substrato, aquele excedente que ele precisa para dar a segurança de que ele vai ter mais até quando não tiver a condição de ganhar. Isso se torna a obsessão da riqueza,
Então, por mais rico que um homem seja, ele sempre precisa de mais, mais, mais e mais, a tal ponto que o Talmud define rico como o homem que está satisfeito com o que tem. Coisa raríssima. Vocês já encontraram uma pessoa satisfeita com o que tem? Vocês estão na frente de um homem infeliz. Que coisa extraordinária. Mas nós vivemos numa civilização que inventou o dinheiro de plástico, o tal do cartão de crédito. Então a gente vai passando aquilo na maquininha, clique-clac, já é tudo automático, eletrônico, etc. E dá a impressão que nós estamos muito felizes até o dia em que chega a cobrança. E aí o cara descobre que ele não consegue pagar. Aí ele entra no cheque especial para pagar aquilo, e aí o cheque especial tem um juro que às vezes é tão grande ou maior que o próprio do cartão, e aquilo vai entrando num círculo vicioso. Daqui a pouco ele vende o carro, o apartamento, perde a esposa, não sei mais o que, cai na bebida, porque ele não consegue ficar satisfeito com o que tem, ele entrou num processo de consumismo. Então, quando nós investigamos essa magnífica passagem do Katha Upanishad, primeiro ele distingue o homem interno do homem externo. Ele coloca o homem dentro de um comboio, dentro de uma carruagem. Aquele é o homem interno. Saiba que o ser, a essência do homem, é o passageiro que vai dentro da carruagem. Supõe-se que o passageiro comprou uma passagem ou sabe para onde se destina aquela carruagem. Portanto, ele é aquele que sabe para onde vai aquele comboio. Se vocês perguntarem para o cavalo, o que ele vai responder? Cavalo não responde, que nem a propaganda que dizia que girafa não fala. Então, na melhor das hipóteses, o cavalo está em busca de pastos mais verdejantes. E eu costumo dizer que os pastos mais verdejantes ficam na borda do abismo, porque ali ninguém ainda teve coragem, o resto todos já comeram. Mas quanto mais verde, mais inatingível, mais difícil, mais perigoso. E, portanto, se o cavalo fosse lá sozinho, talvez até por instinto ele sobrevivesse, mas o problema é que ele não sabe que ele está carregando uma carruagem, cocheiro, passageiro, bagagem, e o peso dele, portanto, aumentou muito além do que instintivamente ele calcula. E quando ele chega a comer, então, aquele pasto proibido, porque o proibido sempre é mais atraente, porque é perigoso, porque está na beira do abismo, aí ele despenca, ele desbarranca com tudo aquilo, porque o barranco não tem sustentação para todo aquele peso. Por que nós precisamos sempre de mais? Essa é a grande pergunta que Blavatsky responde na sua magnífica definição sobre o que seja meditação. Ela diz no glossário teosófico: a inexplicável e ardente aspiração do homem interior pelo infinito. Então, uma característica do homem interno é que ele aspira o infinito. Todas as coisas finitas, portanto, jamais serão suficientes para satisfazê-lo. Mas se vocês perguntarem ao cavalo, embora ele não responda, ele se satisfaz com a vida fisiológica, apetitiva. No entanto, eu costumo aqui sempre lembrar da trágica morte do Elvis Presley e da dificuldade de explicar para o cachorro dele por que o dono se matou se a geladeira estava cheia. Porque um cachorro ou um cavalo, o que ele espera da vida? Uma geladeira cheia, que pelo menos ele consiga abrir na hora que ele quer. Alimento em abundância, tranquilidade perante os seus inimigos naturais, poder dormir tranquilamente. Aí é um come dorme, não é? Que nem jiboia. Ficar lá engordando e vivendo de uma forma suína. E vocês sabem que às vezes nós somos atacados
pelo espírito suíno naquele domingo à tarde, e assistimos certos programas na televisão, comendo pipoca e Coca-Cola e não sei mais o quê. E esta pachorrice, que é considerada muito natural, não nos levará além de preencher necessidades do homem externo. Mas isso cria também um vazio interior. Eu suponho que não seja o caso da audiência, porque num sábado à tarde preferiram vir aqui a falar desse tema do que a assistir a algum enlatado televisivo. Ainda assim, nós deveríamos dizer, como diz o Bhagavad Gita no aforismo 13.1, este corpo é chamado o campo, e aquele que o conhece é chamado o conhecedor do campo pelo sábio. Então, sabedoria do ponto de vista da tradição hindu e do seu livro talvez mais conhecido, que é o Bhagavad Gita, é definida como conhecer o campo e o conhecedor do campo. Conhecer os veículos do comboio e ao passageiro, ao ser, a ele próprio, que escolhe o destino daquele comboio. Mas o cocheiro, ao repetir sempre a mesma trajetória, vai, vem, volta, etc. Então, quando o tal do cocheiro entra no piloto automático, e o caso mais grave é quando o cocheiro, já enfarado pela repetição dos caminhos, ainda carrega uma alegria química, uma bebidinha debaixo do banco, e aquilo vai mamando, etc. E depois de um certo tempo de deslocamento naquela trajetória, quem governa o comboio? É o cavalo. É ele que dá a direção do processo. E a primeira coisa que o cavalo espera é uma oportunidade para fugir da estrada, porque não dá para comer o asfalto. E ainda gasta os cascos dele, depois tem que botar aquele horror que é a ferradura e não sei mais o quê. Então, onde ele puder escapar pela lateral e sair da estrada, esta é a maior expectativa do cavalo a vida inteira. Tudo que ele espera é poder soltar a franga. O objetivo da vida dele é escafeder-se da estrada. Aquela estrada para ele é um presídio. E como já está enfarado também o cocheiro, o passageiro vai ter que entrar no PROCON, porque ele pagou para ir num certo lugar e a coisa acabou indo despenhadeiro abaixo, sabe lá por quê? Aí para explicar, depois vamos fazer se é que carruagem tem caixa preta para fazer uma investigação. Por que a coisa despencou lá para baixo? Aí vão reconstituir a cena do crime. O cocheiro estava bêbado, o cavalo foi comer os pastos mais verdejantes e aí veio tudo abaixo no desfiladeiro. Então, reconstituir as consequências das nossas contradições não deveria ser difícil. Um ficou com câncer no pulmão, outro perdeu a esposa porque pulou a cerca, o terceiro perdeu o dinheiro porque caiu no cartão de crédito. Aí vocês vão listar os 7 pecados capitais, tem 7 tipos diferentes de queda, e aqueles que já ganharam medalhas olímpicas conseguiram fazer combinações de saltos dos 7. Então eles conseguem cair numa forma modificada, em que ainda é ampliada por uma combinação criativa e nunca antes observada dos 7 pecados capitais. Então, se isso já está catalogado há tanto tempo, como diz o povo, já se está careca de saber, por que, pergunto eu, nós continuamos escorregando nessas cascas de banana? Ora, porque nós não conhecemos a nós mesmos nem ao campo, nem ao constituinte do comboio que vem a ser a carruagem, o nosso corpo, o cavalo, que é chamado pelos teólogos de corpo astral ou emocional, e o cocheiro, que é chamado de corpo mental, o que deveria organizar a direção dos nossos impulsos.